Kadima, você tem que entender uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui. O hebraico ele não é como o português, que tem uma palavra pronta. Tá? Daí a importância de assimilar, conhecer. E a questão é a prática, é o dia a dia, para você entender. Então eu estou apresentando o ar com alguma coisa que já foi apresentada antes aqui. Entre ahar, aharei, etser, Yaan, que é por causa de Yaan. Aí vimos ler Maan, tá? Então vimos aqueles detalhes, você repara que não é só ali pronto, este ai com patá e o lamed também pode ser por causa de. E ele também vai aparecer só igual o er, ou ligado também com uma kef. Também, aqui é que está, este ar, ele também pode aparecer ligado à preposição bet, à preposição kaf e à preposição lamed. Agora presta atenção nisso aqui. Você que tem nosso material didático aí, vamos pegar vamos pegar, digamos assim, o lamed. Vamos ver alguma coisa que possa se por causa de o lamed. Veja aí no seu material. O beit tem lá uma condição do beit, né? Tem lá uma condição do beit. O kaf tem lá a condição do kaf. Você tem aí as condições. E o lamed. O que é que eu quero chamar a atenção? Se esse ar, ele é sobre, acima de, em cima de, olha, acima de, em cima de, diante de, por causa de, aí se a preposição estiver ligada nele, digamos, o beit com ele, ou kaf com ele, ou lamed com ele, é que sugere uma indicação de frase. Se você prestar bem atenção, a sua tabela de preposição. Outra coisa. A gente mexeu com preposições independentes e eu mostrei as inseparáveis. Que quais são as inseparáveis? O beit, o kaf e o lamed. Então essa preposição inseparável, ela é uma palavra com uma letra ligada à palavra. Então ela é essa questão do inseparável. Então ela se torna essa condição de inseparável se ela estiver ligada ao. Tá? Aí você vê aí a estrutura. O beit está lá o quadro, você tem. O kaf você tem. O lamed você tem. Inclusive tem textos aí como referência, né, para você estudar e analisar. Tá? E aí o nosso material didático, que tem toda uma metodologia de ensino, sai explicando aí. No mais, como o material mesmo diz aí, acompanhe seu professor. Né? Então tá, pegou aí? Muito bem. Então eu vamos para cá. Olha só. Tem uma outra situação que já foi bem trabalhada, mas não é por isso que a gente descarta, porque a gente bate na tecla, que é para ficar bem patente, né? Bem, palavras com Yod Shevá, como Yerushalayim, eu já expliquei que o hebraico tem uma questão de fonética, né? Yerushalayim, Yerushalayim, então
não temos essa condição. Isso, eu sempre dou o exemplo do sorvete, que é gelidar e muito falado glidar. Então tá. Então deixamos esses detalhes e vamos, que já trabalhamos, e vamos para aquilo que estamos, o assunto em pauta, preposição. Então olha só, a palavra em si é ie. O que está faltando aqui é o chevá. Com o acréscimo da preposição, sai o chevá, a preposição foi com hirik. Aí eu vou ler liru shalai ou liru shalaim. Tá? Aí, qual é a condição da preposição? Olha aí no quadro de preposição que você tem a frase. Tá bom? Se for o beit, bi, ru, shalaim. Bi. A leitura aqui vai proceder da seguinte maneira. Este hirik vai combinar com o iod. Aí eu estou dentro do li. Se for o bet, fica bi. Só tirar o lame e botar o bet. Fica bi. Sempre com daguete. Se for o kaf, fica ki. Sempre com daguete. Então, ki, ru, shalai. Então, vai direto para o ru, porque o iod está combinando aqui. Nada de ler li. Isso aqui faz parte de uma gramática que a gente estudou aqui faz tempo, no início do curso. Tá? Então, não vou ler li, não tem dois i, porque o iod é um y com som de i. Então, não tenho liru, não, eu tenho li. Se for o bet, bi. Se for o kaf, ki. Ru, shalai. Tá? Aí sai o chevá. Pegou aí? Uma outra estrutura que nós trabalhamos e já mexemos bem, nós vimos isso com artigo, vimos isso com muitas situações, e você tem em seu caderno. É por isso que eu sempre digo, tenha o seu caderno da gramática, tenha o seu caderno da tradução e tenha seu caderno da conversação. Porque se você pegar um caderno só, você vai se perder ali. Então, são cadernos separados, a menos que você tenha aqueles cadernão por disciplinas e consiga organizar. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Eu falo isso que eu sei que tem gente que já se atropelou todinho, depois me ligou, aí foi um pega pra capar que não foi fácil. Então não se perca, tá? Então nós vimos essa estrutura, tipo assim, as nekutotes que são compostas com chevá, normalmente elas são, a própria nekutote que está ali, ela é retirada. Então, não é como alguns casos já mostrados aqui, que some. Não é como o caso apresentado aqui, que o chevá some. Não. Ele continua na palavra, olha aqui. Aratzot. Alaf patá composto. Resh. Kames. Tsadeh. Vaviholm. E o tab. Aratzot. Nós sabemos que terra é eres. Tá? Eres. Mas aqui está na condição de plural. Terras. Aratzot. E por não estar nada definido, isso aqui é também muito importante, que a gente já trabalhou essas frases, onde eu apresentava e mostrado, olha, a palavra não estando definida,
é uma situação. Mas quando a palavra é definida, é outra situação. Tá? Isso já foi mostrado. Então aqui eu tenho terras. Logo, umas terras. Não há definição. Mas eu tenho aqui a presença do patá composto. Se eu colocar a preposição beit, já sabe que é condaguês, esta preposição não vem para cá com chevá. Em primeiro lugar que se eu ler bearatzot com o B com chevá, já está errado. Que uma palavra ela não começa com dois chevá. Dois chevais. Dois chevais pode estar aqui pelo meio, por fim, sem problema, mas no início não. Tá? Então, para começar, seria um erro a preposição ter um chevá. Então, aqui, e outra coisa, não é como artigo, eu tenho o aleph como uma gutural. Nada a ver com aquela regra do artigo, que aqui é preposição. Então, este patá sai para o beit. Então, eu vou ter aqui, agregado a aratzot, o beit com patá. Esse patá é uma xerox daqui para cá. Aí eu vou ler ba'aratzot, ba'aratzot. E que pode ser definido em umas terras. Tá? Em umas terras. Pegou aí a questão? É simples agora se colocar o kaf, onde nós vamos ler ka'aratzot. Aí você tem aí no seu material didático a definição e você coloca aqui de acordo com a frase que vai combinar no seu caderno. O lamed, entre outras situações, ele normalmente é para ou, parar, para os, parar, singular e plural. Né? Então, se eu colocar o lamed com patá, que é natural o patá, porque a palavra está começando com patá composto, o que eu quero dizer? Que se qualquer palavra que começar com segou, composto, o segou vem para a preposição. Qualquer uma das três inseparáveis. Se for um camesse composto, o camesse vem para qualquer uma das três preposições inseparáveis. Que nós temos as independentes, já mostramos, já trabalhamos, e as inseparáveis, que são elas aqui. Então, se eu colocar o lamed com patá, la'aratzot, que pode ficar definido para umas terras. Daí, você tem toda a condição de montar uma frase, algo antes, tipo, ele andou, lembra? Lembra que a gente bateu muito aqui, trabalhou, mostrei, ele andou. Então você pega aquela condição lá de ele andou e coloca lá aratzot, tá? Lembra do ele andou? Aí fica, ele andou para umas terras. Aí se for o beit, ele andou em umas terras. Tá pegando aí? A partir desse exercício, desta prática aqui, e a leitura de vocês, em particular no Rumash, ou em qualquer Sefer do Tanar, pronto, problema zero. Tá? Problema zero. Tá gostando? Duvido se agora não vai um joinha. Tá? Hoje, nesse momento que eu estou dando aula, eu estive muito ocupado pela manhã. Vou responder depois
Mas já vi alguns comentários referente a algumas situações. Só comunicando que quando eu lançar aqui para o canal, não se preocupe que eu vou estar respondendo na medida do possível. Mas não esqueça, tá bom? Legal você estar conosco aí no canal, participando, dando seu joinha. Os nossos alunos aqui eu sempre falo, não preciso estar falando joinha, eles sabem disso. Tá? Mas o que é que eu sempre falo? Se inscreva no curso também. Comente aqui, qualquer coisa vai direto, que a gente trata do assunto. Prof de professor, prof.antoniomariadores, @gmail.com. Ani, olê, xote, mitsi, passiflora.